tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler todos juntos? Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar uma vez mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o Deus todo-poderoso. Eu quero, Senhor, neste momento pedir, Senhor, a Tua presença poderosa, Senhor, com fogo. Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos poderosos a neste lugar. Senhor, toma a mente, Senhor, totalmente para Ti, ó Espírito Santo. Repreendemos toda distração, repreendemos tudo que impede o Teu agir, o Teu fluir nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua glória venha a ser manifestada neste lugar, Senhor. Que haja salvação, libertação, a llenura do Teu Espírito Santo, batismo com o Teu Espírito Santo e fogo. Isso é o que nós clamamos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar seus lugares, amados. Aleluia. Deus é fiel e poderoso. Amém? Não sei quantos da outra vez que eu vim, não sei se não estou lembrando muito, né? Vejo carinhas novas, né? Mas glória a Deus por isso. E talvez muitos possam falar: já escutei o testemunho da irmã Raquel, né? Mas Deus, Ele é fiel e Ele está aqui neste lugar. E eu creio que Ele vai fazer milagres. Amém? Quantos creem em milagres? Amém? O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Eu sou o milagre do Senhor. Quando nós lemos aqui nessa passagem que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Como é difícil para nós seres humanos esperar. Quem gosta aqui de esperar? Ninguém, né? Se a gente marca um horário, então a gente já fica olhando no relógio. Que horas vai chegar? Que horas vai ser? Que horas vai vir? Ninguém gosta de esperar. Não é verdade? E realmente não é tão agradável esperar. Então, aqui diz: tudo tem o seu tempo determinado. Nós vivemos tempos corridos. Se vamos ver nós as mulheres, tudo queremos muito rápido. Por isso, né, e graças a Deus por isso, existe o forno micro-ondas. Por que o forno micro-ondas? Para ser tudo mais rápido. Por quê? Porque trabalhamos, cozinhamos, cuidamos da casa e tudo então tem que ser muito rápido. E aí a gente rapidinho, né, coloca tudo no micro-ondas e rápido está ali o que nós colocamos. Isso é o que estamos vivendo. Mas o que eu quero falar nesta noite, que existe o tempo cronológico, que é o tempo do relógio. Se nós vamos ver, são 8 horas. Daqui a pouco já temos que terminar e irmos para casa. Por quê? Porque somos regidos a um tempo. De manhãzinha muitos vão trabalhar, tem o seu horário cronológico, o horário do relógio. E nós vivemos pelo tempo. Temos tempo para comer, temos tempo para trabalhar, tempo para dormir, tempo para despertar. Tudo existe um tempo. Agora o que eu quero falar nesta noite é o tempo de Deus, o kairós de Deus para as nossas vidas. Isso é o que nós devemos entender. Qual é o tempo de Deus para nós? Nós queremos muitas vezes que orar e já acontecer. Oramos e já esperamos o milagre lá fora na porta de casa. Nós oramos, vamos dormir e já queremos amanhecer com o milagre nas mãos. Porque nós não esperamos o tempo de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que o kairós de Deus está aqui, amém? O tempo de Deus para as nossas vidas, para as promessas dele se cumprir. E tudo aquilo que ele falou, ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Amém. Se nós vamos olhar para tantas histórias da palavra de Deus, de homens e mulheres que souberam esperar o kairós de Deus e foram abençoados, mas também vemos histórias que não souberam esperar e também perderam a bênção. Então nós temos que aprender a esperar e estarmos atentos à voz de Deus, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Deus é um Deus que fala e cumpre. Deus é um Deus poderoso. E eu me lembro muito bem de uma história no
qual o pai, a mãe e os 7 filhos, eles iam para a igreja, eles iam adorar, eles iam louvar, e o pai e a mãe levavam os 7 filhos, tudo em fileirinha, os filhos menores ao maior, e todos iam para a casa de Deus. Um certo dia aquela mulher disse: eu não quero mais ir para a igreja, e ela ficou fria, e ela já não ia mais ouvir a palavra de Deus. Então o homem de casa com 7 filhos ia sozinho. Foi passando o tempo, o pai também esfriou. Por quê? Porque a mulher estava nas festas, a mulher estava nos forrós da vida. Então o que aconteceu? Destruiu toda aquela família. O pai, a mãe, os 7 filhos saíram da presença do Senhor. Mas naquela casa, naquela família, tinha uma criança. Ela tinha 5 anos de idade. Ela tinha fome e sede pela palavra de Deus. Ela queria ouvir, ela queria louvar, mas não tinha quem a levasse para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. O tempo foi passando, aquela criança cresceu, tornou-se uma jovem. As coisas do mundo começaram a entrar no coração dela. E então ela começou a dizer que queria ser famosa, queria ter dinheiro, queria ter fama, sucesso. E o inimigo, ele começa a abrir portas para pessoas que têm talvez desejos assim. Ela não tinha mais o desejo, depois de grande, de servir ao Senhor. Ela queria servir a sua própria carne, os desejos carnais da vida dela. E então o inimigo começou a abrir portas, e ela então começou a desfilar, a ter dinheiro, a começar a estar no meio dos artistas. Tudo isso começou a acontecer com aquela jovem, e mais ela deixava os caminhos do Senhor. Então ela começou a ouvir vozes, e as vozes diziam para ela: tira a sua vida, para que viver? Para que você está vivendo se você está longe da sua família? Você não tem mais ninguém que te ama. Era o que o diabo começava a colocar na cabeça daquela jovem. E ela então começou a tentar o suicídio. Ela ia com o carro em alta velocidade. Quando ela ia bater, o carro voltava ao lugar normal. Ela não entendia o que estava acontecendo. Quando então ela ia em algum lugar alto, a voz vinha para ela: pule. E quando ela ia pular, aquela voz, uma outra voz dizia: não pule, porque eu te amo. Ela pensou que estava louca, ela não sabia o que estava acontecendo. Um dia fez uma festa na sua casa, chamou seus amigos, e muitos deles usavam drogas, bebia, tinha arma. E ela então pegou uma das armas de um dos seus amigos, entrou no banheiro, colocou no ouvido, apertou, a bala não saiu. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia, não entendia do Kairos de Deus, ela não entendia no tempo determinado da parte de Deus. O que Deus tem para nossas vidas, aleluia, tem que se cumprir. O que Deus falou, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Ela não entendia o que estava acontecendo, e naquele desespero de tirar a sua própria vida, de ver que foi uma vez mais frustrados os planos, ela não conseguiu morrer, ela não entendia. E então ela disse: agora vou se jogar na linha do trem. E tudo estava pronto para ela ir se jogar na linha do trem. E quando ela estava por sair, uma semana antes, ela encontra com uma de suas tias. E a tia dela começou a falar de Jesus, começou a falar que Deus existia, que Jesus a amava. Ela ainda tentou dizer que não, porque a vida dela e de toda a família estava destruída. Mas não foi Deus quem destruiu, são as decisões do próprio homem. Nós mesmos tomamos a decisão de ir ou não ir a uma igreja. Nós mesmos tomamos as decisões do bem e do mal. Então, mas nós temos por costume de sempre culpar a Deus. E então aquela jovem começou a culpar a Deus, que a família estava destruída. Mas a sua tia dizia: Jesus te ama e tem um plano a realizar na sua vida. E naquele dia então ela foi para sua casa e levou um folhetinho. Naquele folhetinho, ali então ali tinha o número de uma rádio. E naquela rádio ela começou a ouvir os louvores. Mas naquela semana estava ali marcado para ela, o tempo dela estava marcado, ela ia se jogar na linha do trem. E quando ela estava por sair da sua casa, o rádio estava ligado, estava tocando uma canção muito bonita, um louvor muito lindo. E naquele momento ela olhando para o rádio, despedindo da sua casa,
Jovem, não faça isso que está no teu coração. Não tente tirar a sua vida, porque Jesus, Ele já morreu por você. Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Aquela jovem pensou que estava louca, porque agora era o rádio, estava falando com ela. Ela não sabia o Kairos de Deus, ela não sabia que estava chegando um tempo determinado para a vida dela. E naquele instante, ela começou a chorar. O pastor disse: ligue para nós, queremos orar por você. Ela pegou ali o telefone e ligou. O pastor orou por ela, perguntou se ela queria aceitar a Jesus, mas o seu coração estava muito duro, e ela disse: não quero Jesus. E ali o pastor ficou muito triste, mas ele disse: olha, o dia que você quiser, venha nos visitar. Passou algumas semanas, aquela jovem vai e chama a tia dela e disse: vamos naquela rádio, vamos lá visitar. E ali então eles foram. Quando chegou naquela rádio, havia duas mulheres, e aquelas mulheres começaram a olhar para ela. Ela estava de mini saia, mini blusa, estava muito provocante aquela jovem. E quando então aquelas mulheres começaram a olhar para ela, e ela disse: está vendo, tia, porque eu não sou crente? Os crentes olham condenando as nossas vidas, né? Eles olham já mandando para o inferno. E a tia dela dizia: fique quieta, não é isso que está acontecendo. E de repente aquelas mulheres chegou perto dela e disse: jovem, por que tantas vezes você tentou tirar a sua vida? Ninguém sabia disso, somente ela sabia de todas as tentativas de tirar a vida dela. E naquele momento então, aquela jovem ficou assim admirada, e ali aquela mulher começou a ser usada por Deus e disse: olha, quando você ia com o seu carro para bater, você não batia, o seu carro voltava ao lugar normal, porque eu enviava os meus anjos para te proteger. Quando você ia pular, eu era quem falava para você não fazer. Quando você colocou aquela arma no teu ouvido e apertou, a bala não saiu, sabe por quê? Porque eu tenho uma obra a realizar na tua vida. Oh, aleluia! Como é bom viver no tempo de Deus, como é bom viver no Kairos de Deus, entender que o que Deus tem promessa, Ele vai cumprir em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E naquele momento, aquela jovem caiu prostrada no chão e começou a chorar, e aquela mulher falando do poder de Deus. Então ali perguntou: você quer aceitar a Jesus? Ela disse: eu quero. E ali Deus começou a falar com ela: eu vou te levar nas nações, eu vou te fazer uma missionária, Deus vai usar a sua vida. E o que Deus fala, Ele cumpre, porque aquela jovem hoje está aqui pregando a palavra de Deus, aleluia. Aquela jovem sou eu hoje, lavada e remida no sangue do Cordeiro, aleluia, do Deus que tudo pode fazer, do Deus que tem o tempo nas mãos dele, aleluia. Ele tudo pode fazer, é Ele que transforma, é Ele que levanta, é Ele que muda toda a história do ser humano, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui estou, pela misericórdia do Senhor. Voltei para minha casa com Jesus no meu coração, e eu falei: Jesus, eu quero te servir aonde for. Hoje minha família toda serve ao Senhor. Meu pai, depois ele era pastor, hoje está na glória com o Senhor Jesus Cristo. Minha mãe serve ao Senhor, tenho irmãos pastores. Então Deus fez maravilhas na minha família. Continue acreditando, porque Ele vai fazer na tua também, aleluia. Deus vai fazer milagre na tua família. É somente acreditar no poder de Deus, acreditar naquele que tudo pode fazer, aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. Era para eu estar morta, mas o tempo de Deus, aleluia, tinha que se cumprir ainda na minha vida. E hoje Ele está cumprindo a vontade dEle na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo. Não adianta queremos correr, não adianta queremos ser apressados, não adianta. Nós tínhamos tudo traçado um tempo de vir aqui em Pirapora. Deus mudou tudo e viemos, mas não era, pensávamos que não ia nem vir mais. Mas Deus preparou o tempo e aqui estamos para a glória de Deus. Já tínhamos preparado de ir hoje pela madrugada, voltarmos para São Paulo, mas os irmãos
ter que aguentar nós um pouquinho mais na casa. Encontramos com um grande amigo e amanhã vamos ali orar pela sua esposa. Deus tem os seus planos, nós fazemos planos, mas a palavra final vem do Todo-Poderoso, aleluia. Vem de Deus a palavra final. Então começa a acreditar que o que Deus falou para você, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Não olhe para a circunstância. Não adianta olhar para o impossível. Não adianta olhar para aquilo. Ai, não vai acontecer não. Começa a olhar para o autor e consumador da tua fé, que tem um nome acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele é o Deus que tudo pode fazer. As circunstâncias diz: você está perdido, você está perdendo tempo. Mentira do diabo. Ninguém que está na presença de Deus perde tempo, aleluia, porque tempo com Ele é vitória. Ter tempo com Deus é ser cheio do Espírito Santo. Passar tempo com Deus é sermos alegres. Passar tempo com Deus é saber que Ele está conosco também, e a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Este é o Deus a qual nós servimos. E fazem 22 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. 22 anos Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Me deu esposo, me deu filhos, me deu uma família. Eu sei que Ele vai fazer na sua vida também. Não saia do propósito de Deus. Glória a Deus. Não fuja do propósito de Deus. Para tudo tem um tempo. Deus tinha um tempo determinado na vida de Abraão. Deus tinha um tempo determinado para a vitória de Abraão, quando Deus prometeu para ele um filho. Abraão com Sara. Sara era estéril e ela não podia ter filhos. E que fez Sara? Quando recebeu a promessa, então ela vai e chama quem para ter um filho? A sua serva. E ali nasceu Isaac. Nasceu Ismael. Ela não soube esperar o tempo de Deus. Ela trabalhou para Deus, ela quis ajudar a Deus. Agora, no tempo certo, quando Deus prometeu em Gênesis 18:14, que é no tempo determinado, Sara vai ter um filho. Com 99 anos Sara, com 100 anos Abraão. Então ali Deus cumpriu a promessa dele na vida dos servos do Senhor. Somente esperar. Não queira fugir, não queira apressurar os tempos, porque para tudo Deus tem um tempo determinado nas nossas vidas, aleluia. Nós aqui não entendemos. Nós aqui que vamos para um lado, vamos para outro, estamos agoniados e queremos apressurar. Espere o tempo de Deus. É como um parto. Nós ficamos grávidas, mulheres, e nasce com quantos meses? Com quanto? 9 meses. Imagine, nós quando estamos grávidas, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ai, quero ver a barriguinha crescer. E quando a barriga começa a crescer, a gente já quer que o bebê saia. Nós também ficamos ansiosos e queremos, né? Ai, não vejo a hora de conhecer o bebê, se é menino, se é menina, e estamos ansiosos. Mas para tudo foi determinado um tempo. Tem o período da gestação de 9 meses. Se nasce com 7 meses é prematuro. Se nasce com 8 meses pode perder a vida. Antes, então tudo tem um processo. Mas no tempo determinado que Deus disse que ia ser de 9 meses, uma gestação, nasce o bebê perfeito. Tudo tem o seu tempo. Não adianta queremos tentar mudar o tempo de Deus. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus. Mas o que eu sei é que o Deus de promessas está aqui nesta noite, aleluia. O que eu sei, o Deus de promessas, o Deus poderoso, o Deus que fala e cumpre está aqui neste lugar. O Deus que muda a história está aqui nesta noite, aleluia. O Deus que não se limita aos nossos pensamentos, porque a palavra dele diz que
nós o que pensamos, Ele dá muito mais, além do que nós pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus poderoso a qual servimos. É um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que nos livra e cuida da gente nos mínimos detalhes. Quando eu fui para o México, conheci meu esposo, e antes de casar, faltava 4 meses para o meu casamento, 4 meses para entrar na igreja. Eu tinha meu cabelo bem grande, batia na minha cintura, e quando toda noiva quer estar mais linda, fazendo um bonito penteado, e 4 meses antes do meu casamento eu sofri um acidente, ali mesmo no México, e onde nós caímos de uma altura de 200 metros, e nesta altura em queda livre, o nosso carro perdeu o freio. O pastor que estava conosco infelizmente morreu no lugar, a esposa, a filha ficou machucada, outros jovens que estavam com a gente também se machucaram, e eu estive 6 horas e meia perdida, inconsciente, minha cabeça totalmente aberta. Eu ali não sabia que era um acidente, pensei que era um pesadelo, e eu queria despertar, mas não conseguia, e ali eram muitas dores no meu corpo. E quando naquele momento eu falei: Deus, eu estou morrendo. Eu senti que eu estava morrendo, mas não era o tempo determinado de Deus ainda para eu partir. Não era o tempo determinado daquele que pode dar vida e tirar a vida, aleluia. E naquele momento eu olhava as circunstâncias, as dores que eu estava sentindo, e quando eu falei: Deus, eu estou morrendo, eu ouvi uma voz que disse: morte, não toque nela, porque ela me pertence, aleluia. Vale a pena servir ao Deus vivo, vale a pena servir ao Deus dono da vida, aleluia. E este Deus está aqui nesta noite para dar a vitória àquele que crê em nome de Jesus, aleluia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Talvez o médico já falou para você: não tem jeito, essa enfermidade é para morte, isso e aquilo, mas nós temos que esperar a palavra final do dono da vida, o Todo-Poderoso, aleluia. E quando ali então eu pude escutar essa voz, quando eu me acordei já estava no hospital, e ali os médicos disseram: ela vai morrer. Era só o que eu escutava: ela vai morrer, ela vai morrer. E ali por alguns minutos, horas, eu não sei, mas eu perdi a vida. Meu pai, eu no México, meu pai no Brasil, e papai dobrou os joelhos e falou: Deus, a minha filha não está morta, porque ela tem promessa tua na vida dela. E o Senhor é um Deus de promessa, aleluia. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E eu quero acreditar que foi neste momento que Deus soprou o Espírito de vida, e eu pude voltar em nome de Jesus Cristo. Só via os médicos correndo, enfermeiras e tudo naquele hospital. Eu não entendia nada, não sabia nada que estava acontecendo. E ali os médicos diziam ainda: mesmo assim ela vai morrer. Conseguiram me trasladar para outro hospital, me levaram para um hospital melhor, e lá então eu tive que fazer uma cirurgia em minha cabeça. Cortei todo o meu cabelo, fiquei careca, acabando todo o meu sonho de entrar de noiva com um belo penteado no meu cabelo. E ali então, quando fizeram a cirurgia, eles encheram 2 copos cheios de terra, pedra, mato, vidro, tudo estava dentro de minha cabeça, já estava infeccionando tudo. Era para eu estar morta, mas eu tenho promessa do dono do tempo, do dono da vida e do dono da minha vida também, aleluia. Este é o Deus Todo-Poderoso. E quando ali os médicos admirados, e eles deram um diagnóstico: tão jovem, ela não vai falar e nem vai mais andar. Escute bem, os médicos disseram que eu não ia andar e não ia falar. Estou aqui falando e andando para a glória de um Deus vivo, de um Deus que muda a história, de um Deus que faz milagres, aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos, Aleluia. Este é o Deus a qual nós podemos dobrar o joelho e orar, e estar seguro que a vitória vai chegar no tempo certo, no tempo determinado dele. A vitória vai chegar nas nossas mãos, aleluia.
hospital. Os médicos corriam de um lado para outro, admirado, não entendendo como era que eu estava falando. Fiquei alguns dias sem nenhum movimento no meu corpo, mas Deus me deu vitória também em nome de Jesus Cristo. Tenho 3 cirurgias na cabeça, uma no nariz, e Deus me deu vitória, aleluia. Este é o Deus que está aqui nesta noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí me casei, meu cabelo já estava aqui no meu ombro, graças a Deus. Não fiz um lindo penteado, mas ali já tinha cabelo na minha cabeça, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nos casamos, viemos para o Brasil. Ainda fazendo alguns exames, a médica fala para mim: você nunca vai poder ser mamãe. E eu falei: Deus, eu não acredito nisso. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que faz tudo novo. E o médico disse que eu não posso ser mãe. E ali chegamos em casa, eu e meu esposo dobramos os joelhos e começamos a orar. E eu disse: eu não aceito, Deus. E ali oramos, e o tempo foi passando, e eu fui pregar em uma igreja. E no caminho todo de ir à igreja, eu mandava parar o carro porque eu queria vomitar. E eu falava: meu Deus, que enjoo, que coisa horrível eu estou sentindo, né? Mas nunca imaginava que era uma gravidez. E quando eu chego na igreja, que estava pregando, terminei de pregar, aí veio um irmão e disse: irmã, Deus manda dizer assim, que Ele está colocando um varãozinho em suas mãos. E eu falei: meu Deus, eu me alegrei, mas ao mesmo tempo, o inimigo, ele é astuto, e ele vem na minha mente e diz: a médica falou que você não vai poder ser mãe. Vocês estão entendendo o trabalhar do inimigo? Deus fala que nós somos mais que vencedores, aleluia. Deus tem tantas promessas para nós, mas o inimigo vem e começa a dizer: mentira, você não pode, você é um caído, uma caída, olha a sua vida, você não vai se levantar. Mentira dele, porque o que Deus fala, Ele cumpre. E na sua palavra diz que eu e você posso tudo naquele que nos fortalece, aleluia. Você pode, a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. E quando então ali eu comecei a aprender o que vinha na minha mente, e de repente vem outra irmã no mesmo culto, e ela diz: minha filha, não temas em receber o fruto que já está no teu ventre, porque ele será um missionário, aleluia. E aí está o Daniel, graças a Deus, servindo ao Senhor no México. E para quem não podia ter um, eu tenho 2, para a glória de Deus. Está o Cauã também, que é uma bênção na mão do Senhor Jesus. E este é o Deus de milagres que está aqui nesta noite, aleluia. Este é o Deus que faz milagres. O inimigo não desiste. Ele não desiste, irmãos. Se eu ficar aqui contando tantos milagres que Deus já fez em minha vida, realmente passaríamos do horário. Mas quero contar alguns tão lindos que Deus fez na minha vida. Eu estava no culto, ministrando um louvor na igreja ali no México, e de repente me deu uma falta de ar. Só deu tempo de eu me ajoelhar, virei e clamei ao Senhor. E meu rosto já foi ficando todo torto. Meu filho rápido pulou da bateria, veio me auxiliar. Imediatamente veio meu esposo, e eu cheguei desmaiada no hospital. E quando ali, então eles diziam: ou é um AVC, ou está dando um ataque, um infarto, né? E ali os médicos também não sabiam bem o que estava acontecendo. E quando em questão de segundos eu me paralisei toda, já não tinha movimento nos pés, na mão, no meu corpo, nada. E eles diziam: meu Deus, tiveram que me levar de novo para um hospital melhor. E quando chegou lá, os médicos também não sabiam o que estava acontecendo. Como é possível do nada eu entrar assim naquele hospital? Fiquei 15 dias internada, tiveram que tirar líquido da coluna e todo, e nós clamando ao Senhor Jesus. Naquele hospital, no mesmo quarto, tinha uma cortina que dividia eu e uma outra paciente. O tempo de Deus é perfeito. Quando Deus quer usar as nossas vidas, Ele usa o tempo, Ele usa as circunstâncias, Ele faz tudo como Ele quer. E naquele quarto também estava uma mulher, e aquela mulher também não falava, não se movia,
Sofia estava, tanto quanto eu também, estava numa situação muito difícil. E um dia, na noite, eu tive vontade de louvar o nome do Senhor. Quando a gente está no hospital, a gente perde a vontade de tudo. No hospital é a coisa mais horrível para o enfermo estar. Por isso que quem está fora, a coisa é orar, clamar e batalhar pelos demônios que atuam dentro dos hospitais. E meu esposo me via muito triste, e ele, ânimo, Flaca, ânimo. E eu não conseguia louvar, não conseguia orar, né? Eu só vontade de chorar, um desespero, uma vontade de sair daquele lugar. Eu olhava para a minha situação sem poder me movimentar. E então naquele dia eu tive vontade de louvar o nome do Senhor, e começamos a adorar a Deus. Eu e meu esposo começamos a cantar ali no quarto, e começamos a louvar ao Senhor. E de repente a vizinha, a filha dela, atrás da cortina, ela vem e fala assim: que louvor lindo, vocês podem cantar de novo? E nós começamos a louvar de novo, e começamos a louvar, e sentimos a presença de Deus naquele quarto, aleluia. E eu falei para meu esposo: vai lá, filho, põe as mãos sobre ela e comece a orar por aquela mulher, para que Deus possa fazer um milagre. E meu esposo lá colocando as mãos, e eu daqui orando da minha cama no nome de Jesus. O diabo podia falar: você está enferma, você não vai poder andar, você está acabada, e você ainda vai orar, você ainda vai louvar. É assim que o crente verdadeiro faz. É nas provas que nós louvamos a Deus, é nas lutas que nós ali podemos mostrar que estamos de pé em nome de Jesus Cristo. E começamos a louvar, e meu esposo orando, e de repente eu vi que meu esposo começou a se alegrar. E quando vimos, aquela mulher começou a mover os pés, começou a falar para a glória do nome de Jesus. Deus começou a fazer um milagre lá naquele hospital. E ali, irmãos, Deus é fiel, fez um milagre na vida daquela mulher. A filha ficou muito contente, aquela mulher aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, que foi o mais importante. E ali na madrugada, eu estava sem sono, meu esposo estava ali cuidando de mim, mas eu que estava cuidando dele, né? Ele dormindo e eu ali acordada. E quando de repente entra uma enfermeira, e ela disse: olha, vamos aplicar um medicamento no seu umbigo. Eu falei: não, já não preciso mais tomar esse remédio. E ela disse: sim, o médico ainda disse que você vai tomar. Eu falei: não, eu tomei o último hoje, eu não preciso tomar mais. E para estar discutindo ali, eu e a enfermeira, eu falei: meu Deus. E ela disse: olha, muito nervosa, ela: olha, aqui está na receita que eu tenho que aplicar. Eu falei: então tudo bem. Quando ela aplica o remédio no meu umbigo, eu comecei a ficar meia tonta, né? E tudo foi apagando. Ela foi embora, e eu fiquei ali morrendo, e meu ajudante dormindo. E eu só falava: Jesus, acorda o Alberto, Jesus. E aí então entra o enfermeiro. E quando ele entrou, uma noite antes, ele entrou no quarto, e ele viu que Deus tinha feito um milagre na vida da mulher. E ela falou: os vizinhos aqui são crentes. E ele entrou: oh glória. Eu falei: então ele é crente também, que isso é inédito no México, um médico, um enfermeiro ser crente. E então ele veio, me cumprimentou, né, e tudo. Então quando foi na manhã que ele estava indo embora, ele veio despedir de nós. E foi quando ele entrou no quarto que ele tocou nos meus pés, e ele falou assim: eu já estou indo. Meus pés já estavam frios, eu já não sentia nada. E ele rápido falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu já estava morrendo, e não sei o que foi que me medicaram, mas eu já estava morrendo, irmãos. E ali rápido chamaram médicos e medicamento e tudo, e me reanimaram para a glória de Deus, porque no tempo determinado é que eu vou partir com o Senhor, e o tempo de Deus ainda está na minha vida, aleluia. E mais uma vitória Deus me deu, saí ali daquele hospital, andando, falando para a glória do nome do Senhor Jesus, e
os médicos não encontraram nenhum diagnóstico. Eu sei que foram setas malignas, mas não importa, o meu Deus, Ele é esperto em derrubar todas. Oh, aleluia, um Deus que transforma tudo novo, que faz tudo novo. Ele é um Deus de milagres, e Ele fez um milagre mais na minha vida, para a glória de Deus.